Fala galera, aqui é Wagner Fernandes do próximosconcursos.com e hoje eu vou fazer um vídeo que eu já estou prometendo há muito tempo, que é como montar um cronograma de estudo perfeito para a sua rotina, ok? Primeiro eu queria te convidar já de cara para dar um joinha no nosso canal, dar um joinha no nosso vídeo, nos ajuda aí, que a gente tenta fazer o melhor para vocês. Claro que ninguém é perfeito, mas a gente tenta, né? Bom, vamos lá. Ponto primeiro. Esse cronograma de estudos ele pode ser usado tanto pelo método de ciclo de estudo, que vai ser o nosso próximo vídeo, depois eu vou deixar o link aqui na descrição quando o vídeo já estiver pronto, quanto pelo método tradicional, que é aquele método que a pessoa bota segunda eu vou estudar isso, terça aquilo e tudo mais, ok? Então, vamos lá, começando. Bom, principais problemas que todo concurseiro encontra ao fazer um cronograma. Geralmente tem muita disciplina, é difícil encaixar isso num cronograma. É difícil saber o tempo ideal, quanto eu devo estudar de português, quanto eu devo estudar de raciocínio lógico, quanto eu devo estudar de direito administrativo. É difícil a pessoa saber isso. Também é difícil ter motivação para estudar as matérias chatas. Tem matérias muito chatas que você não quer ver nem pintado de ouro. E essas matérias você tem que estudar, então isso é um problema botar ela num cronograma de estudo. É difícil também encaixar um cronograma de estudo em imprevistos, rotina e tudo mais. Outra dificuldade é a gente acaba não se organizando. Muita gente não é muito organizada, metódica, e também é difícil controlar os métodos. Principalmente aquele método, segunda você tem que estudar isso, terça aquilo, é um pouco mais difícil de controlar. E às vezes eu acho que o concurseiro é meio estressado, é meio noiado, né? Às vezes a pessoa utiliza uma ferramenta, tipo montar um cronograma, em vez de ajudar ele a estudar, acaba deixando ele totalmente maluco, estressado. Ah, o que eu faço? Perdi meia hora de estudo, sei lá. Não, a ferramenta tem que ser um aliado, não algo que vai atrapalhar o seu estudo. Se a ferramenta tiver, se esse cronograma que a gente vai ensinar aqui estiver estressando, atrapalhando o seu estudo, esquece ele e parte para outro método, ok? E todo mundo tem dificuldade de lidar com o não cumprimento de um cronograma. Esses são os principais pontos e é esses pontos que a gente vai tentar trabalhar aqui ensinando o método. Eu recomendo esse método com um ciclo de estudo, mas quem prefere o método tradicional não vejo problema nenhum em utilizar ele, ok? Vamos lá então. Bem, o que a gente vai estudar aqui é um método PQPF. Eu recomendo esses dois, né? Como eu falei, com um ciclo de estudo. Três coisas são importantes quando você vai montar um cronograma de estudo. Primeiro, o peso de cada disciplina no concurso. Então você tem que saber pegar o último edital, ou se está com o edital aberto, pegar esse edital e ver quanto que pesa cada disciplina no concurso. De repente não pega só o último edital, pega os 2, 3 últimos editais e faz aí uma média, ok? Outro problema, a quantidade de matéria que você tem que estudar. Você tem concursos que uma matéria vale 5, mas são 5 capítulos de um livro, outra matéria. Então você tem que saber a quantidade de matéria que estudar, não só o peso, a quantidade, e também você tem que saber a familiaridade e facilidade que você tem com a disciplina. Tem pessoas que têm mais facilidade com as disciplinas lógicas, matemáticas, outras mais com as decoreba mesmo, interpretativas. Você tem que ter saber sua facilidade e familiaridade com aquela disciplina. E é nesses 3 pontos que o método PQBF, que é esse método aqui que a gente fez, tá trabalhando, ok? Bom, agora eu vou explicar o método. Ele é muito fácil, mas eu preciso que você tenha concentração. Então se você está com o Facebook aberto, fecha. Se você está ouvindo uma música muito barulhenta, desliga. Eu quero que você tenha concentração e atenção no que eu vou falar agora, porque é fácil, mas exige que você entenda as etapas, que você dê uma olhadinha, concentre, desliga a TV, bota o fone de ouvido numa música clássica que seja, se tiver barulho na volta, concentra aqui, ok? Dá o pause, tira o barulho, concentrou? Vamos lá então. Bem, primeira coisa que você tem que fazer para ter um método PQPF, você precisa descobrir o tempo livre que você tem para estudar. Então você tem que mapear a sua rotina. Como é que você vai fazer isso? Ou você vai pegar lá sua semana e vai mapear tudo que você faz, colocando inclusive o tempo que você tem disponível para o estudo. Pega o histórico. Aqui é só um exemplo.
Ó, eu acordo segunda-feira das 7 às 8, tomo banho, café, vou para o trabalho, almoço, consigo estudar 1 hora aqui do meio-dia e meia, 1h30, depois eu trabalho de novo, depois às 19h22 eu consigo estudar 3 horas, tenho que ir para a academia e neste dia eu consegui estudar 4 horas. E assim você vai fazendo dia a dia. Pegar mais um exemplo aqui, ó, domingo eu acordo das 7 às 8, depois eu consigo estudar 3 horas das 8 ao meio-dia, porque eu preciso fazer um intervalinho. Depois eu almoço, consigo estudar mais 6 horas aqui, descanso, vejo um filmezinho e consigo estudar 9 horas esse dia. Só que é só um exemplo hipotético, ok? Neste exemplo, deu 40, se você somar aqui todas as horas diárias, deu 40 horas semanais. Concurseiro é estressado e noiado. Como eu disse, eu não consigo estudar 40 horas semanais. Não tem problema, gente. Você pode estudar 10, você pode estudar 15, estuda o máximo que você consiga. Não fique se comparando com seu colega que estuda 1.224 horas por semana, ok? Não. Compare consigo mesmo. A gente não é máquina, ok? Primeira coisa que você vai entender, você tem que dar o máximo de si, mas você não é uma máquina, ok? E o estudo-aprendizado exige é o time de cada pessoa aprende num ritmo diferente, cada pessoa consegue, às vezes o cara estuda 1.000 horas por semana, mas são 1.000 horas não concentrado, você precisa de horas de qualidade, ok? Então, eu tenho 10 horas semanais, beleza, faz um ciclo com 10 horas, eu tenho 20, faz um ciclo com 20. Qual é a média? Não sei, cada pessoa, eu já vi pessoas que estudavam 2, 3 horas por dia, durante vários anos e passaram em concurso bom, outros estudaram 2, 3 horas por dia durante poucos meses e passaram em concurso bom. Não dá para saber, ok? Então, primeira coisa, utilize o seu ritmo, faz uma coisa real, não superestime o seu horário. Vou estudar 90 horas. Não, faz uma coisa real, ok? Beleza, descobriu quantas horas você consegue estudar cada dia. Neste exemplo hipotético, são 40 horas, que é bastante, eu diria. Bem, e aí você precisa descobrir 3 coisas. Primeiro, o peso de cada disciplina, a quantidade de matéria que você tem para estudar e a facilidade com a disciplina. Então você vai pegar aquelas 40 horas semanais e vai fazer uma proporção nessas 3 coisas, vamos dizer, nesses 3 parâmetros. O P, o Q e o F, ok? Peso, quantidade e facilidade. Vamos lá então. Pegamos as 40 horas. O que a gente recomenda? Pega as 40 horas. O que é mais importante num concurso? O peso da disciplina. Não adianta estudar muito uma disciplina que tem pouco peso. Então você pega o peso e pega metade das horas, 50%, e separa elas. Bota lá num cantinho, 20 horas. Então, 20 horas eu vou distribuir de acordo com o peso. E a quantidade de disciplina? O que é isso? A quantidade de capítulos. A gente já vai ver com mais detalhe. Quanta quantidade de disciplina tem? Aí você divide 25% do tempo que você tem semanal de estudo pela quantidade, que deu 10 horas. E a facilidade da disciplina? Eu tenho mais facilidade, eu tenho menos facilidade. A gente já vai ver o que é isso com mais detalhe. Mas você vai separar 25%, deu 10 horas também. Agora vamos dizer, não, eu só consigo estudar 18 horas semanais ou 10 horas que seja. O que você faz? O peso, 50% das 18 horas, 9 horas. A quantidade, 25% das 18 horas, 4 horas e meia. E a facilidade, mesma coisa, 25% das 18 horas, 4 horas e meia. Aí você me diz, da onde saiu 50, 25, 25? É feeling. Quer alterar? Altera. Bota 60, bota 30. Eu só diria... não mexe muito no peso, mexe para mais, não para menos, mas a quantidade e a facilidade aqui você pode calibrar um pouco melhor, até pode excluir uma delas se achar necessário, ok? Então, resumindo, você vai pegar as 40 horas que você tem livres para estudar, vai dividir 50% dessas 40 horas para peso, 25% para quantidade e 25% para sua facilidade, que a gente vai ver como fazer isso melhor, ok? Vamos lá então. Se tiver dúvida, botem nos comentários, pessoal, ok? Vamos começar então calculando as horas de estudo pelo peso. O que você vai ver? Vai lá para o edital e vê o peso de cada disciplina. Pegamos um edital hipotético aqui, que português são 20 questões com peso 1, matemática 10 questões com peso 1, direito 20 questões com peso 2, língua inglesa 5 questões com peso 2 e informática 10 questões com peso 2, ok? Então aqui está um peso, mas isso aqui não me diz muita coisa. A gente vai ter que fazer uma proporção com isso, né? Então o que a gente faz? Olha, multiplica a questão pelo peso. Tem concurso que não tem peso, então é só pegar a quantidade de questões, ok?
Então, ó, 20 pelo peso 1 dá 20% da prova. 10 pelo peso 1 dá 10. 20 vezes 2 dá 40. E assim por diante. Você pega aqui, ó, e soma 100%, ok? Depois que você descobriu o peso de cada disciplina, você vai fazer um percentual. Olha só. São 20 questões, de um total de 100. Aqui deu coincidência de ser 100. Então, ela é 20% da prova. 10 questões do total de peso 100 são 10% da prova. 40 questões do total de 100 são 40%. Aqui deu coincidência. Aqui pode ser 200, aqui pode ser 300. E você vai ter que fazer a proporção, ok? Então, o que eu descobri? Qual o peso de língua portuguesa na prova, em percentual, matemática, direito, língua inglesa e informática. Somei tudo, deu 100%. Tá pronto? Ainda não. Agora eu tenho que saber as horas. Quantas horas a gente tinha para o peso? Era 50% das 40 horas. Presta atenção. Eu tinha 40 horas para estudar, metade delas eu vou distribuir no peso. Então o que eu faço? 20% dessas horas. O que dá? 4 horas. Você pega 20 horas, tira 20%, vai dar 4 horas. Matemática, são 10% dessas horas, 2 horas. E assim por diante, direito, língua inglesa, e assim por diante você faz uma proporção pelo peso da disciplina. Compreendido? Então, o que você faz aqui com peso? Você tem 40 horas livres para estudar. Dessas 40 horas, de metade você vai distribuir de acordo com o peso de cada disciplina e simplesmente fazer uma proporção com a quantidade de horas de cada disciplina, ok? Posso continuar? Ficou claro? Se tiver dúvida, bota no comentário que a gente responde, ok? Tá feito o peso, distribuímos as 20 horas, já sabemos quantas horas vamos estudar cada disciplina de acordo com o peso do edital. E agora a gente vai estudar a quantidade. E como é que eu descubro a quantidade? Existem alguns parâmetros. Bom, se você estiver estudando por livros, dá uma olhadinha na quantidade de páginas ou capítulos do livro e vai no feeling um pouco. Videoaulas, se você vai fazer um curso inteiro com videoaulas, vê a quantidade de horas de cada disciplina. Geralmente os cursos informam, ok? Ou a quantidade de horas ou a quantidade de aulas, é possível também. Se você está estudando por uma apostila ou PDF, dá uma olhadinha na quantidade de páginas ou quantidade de capítulos, que às vezes eles vão liberando as páginas aos poucos. E questões de concurso, dá uma olhadinha no número de questões. Isso aqui é feeling, ok? Depois você vai calibrando conforme o ciclo vai andando, conforme você vai estudando, ok? Então você pode pegar algum desses parâmetros. Vamos pegar aqui um exemplo que a pessoa está estudando por apostilas em PDF. A apostila de português tem 500 páginas, a de matemática 300, apostilas em PDF, tipo de estratégia, ok? Direito 700, língua inglesa 300, informática 500 páginas. Deu um total de 2.300 páginas. O que ela faz? Ela divide esses 2.300 pela quantidade de páginas para ver o percentual de cada disciplina. Olha só. Eu tenho que estudar 500 páginas de português e são 2.300 páginas ao total que eu tenho que estudar. O que dá isso? 22%. E aí vai. Eu tenho que estudar 300 páginas de matemática e são 2.300 páginas. O que dá isso? 13%. E aí vai somando, chega aos 100%. Às vezes aqui não fecha muito bem, vamos supor, 10 horas vezes 22, que são as 10 horas que eu tenho para distribuir a quantidade, deu 2 horas. E então não fecha, ia dar um pouquinho mais, aqui ia dar 1 hora e pouco já arredonda, daí vai arredondando de acordo com o feeling, um pouquinho para mais, um pouco para menos. Resumindo o método, primeiro você fez uma proporção pelo peso de cada disciplina e distribuiu as 20 horas que você tinha para isso. Agora você pegou a quantidade de estudo, que você pode utilizar páginas, capítulos de livro e tudo mais, e fez uma proporção das 10 horas que você tinha para isso, dividindo para cada matéria. O que falta agora? Falta simplesmente a dificuldade. E a dificuldade ela é mais subjetiva. Você não tem como usar um capítulo de um livro ou um PDF. É difícil. Então o que você faz? Você vê a sua dificuldade ou facilidade em aprender a disciplina. Tem disciplinas que você demora um pouquinho mais, tem disciplinas que você demora um pouquinho menos. Com exercícios matemáticos, geralmente você demora um pouquinho mais. Então, usando esse feeling, você vai dividir a disciplina em fáceis, difíceis e mais ou menos, ok? Se você está estudando agora, começou a estudar para concurso e não sabe, o que eu diria? Pega seu histórico, eu tenho mais facilidade com decoreba, então as matérias que são decoreba eu vou usar menos tempo.
Ah, eu tenho mais dificuldade com matemática, então as matérias que tem matemática eu vou botar um pouquinho mais de tempo e assim diante. Se não sabe mesmo, esquece o F e só faz uma proporção entre peso e quantidade. No exemplo acima daria 28 horas para peso e 12 horas para quantidade. Só faz essa proporção, ok? Vamos lá então ver como é que vai fazer a nossa dificuldade. Lembrando que a gente tinha 40 horas total para estudar, 20 horas a gente fez uma proporção de acordo com o peso da disciplina, 10 horas a gente fez uma proporção de acordo com a quantidade de material para estudar e agora 10 horas a gente vai fazer uma proporção de acordo com a nossa dificuldade que é mais subjetiva. No exemplo acima, eu sei que português eu tenho dificuldade média, matemática eu tenho dificuldade alta, direito eu tenho dificuldade baixa, língua inglesa alta e informática média. O que eu fiz? Eu peguei, eu tenho dificuldade média em português, vou botar 2 horas. Ah, matemática eu tenho muita dificuldade, vou botar 3 horas para matemática. Direito tem pouca dificuldade, aprendo rápido, vou botar 1 hora. Língua inglesa eu tenho bastante dificuldade, coloco 2 horas. E informática tenho dificuldade média, coloco 2 horas. Aqui você vai jogando de acordo com o que você achar mais correto. Deu um total de 10 horas distribuído mais ou menos pela dificuldade. Aí você vai dizer, olha, aqui língua inglesa você botou 2 horas e matemática 3. Vai no feeling, 2, 3 horas não vai fazer tanta diferença. Você tem que ir no feeling, ok? Distribuir mais ou menos de acordo com o seu feeling. Beleza? Bem, montando o método total, o que vai acontecer? A gente pegou as 40 horas semanais que a gente tinha para estudar, fez uma proporção percentual de metade dessas horas de acordo com o peso do edital de cada disciplina, deu 4 horas para português, 2 para matemática, 8 para direito, 2 para língua inglesa, 4 para legislação, dando um total de 20 horas. Depois a gente pegou 25% dessas 40 horas e dividiu proporcionalmente de acordo com a quantidade de matéria que a gente tem que estudar, que a gente chegou à conclusão que tinha a ver com o número de páginas que a gente ia estudar na apostila. Deu um total de 10 horas. A facilidade, a gente foi no feeling. Aquilo que a gente tinha mais dificuldade, a gente botou mais horas. Aquilo que a gente tinha menos dificuldade, a gente botou menos horas e distribuiu também as 25% dos 40 horas assim, dando um total de 8 horas de português, 6 de matemática, 12 de direito, 5 de língua inglesa e 9 de legislação, fechando as 40 horas. Aí, algumas perguntas que vão surgindo. Olha, essa quantidade aqui, você disse que é apostila, você disse que é vídeo, mas tem matérias que eu estudo por livro, tem matérias que eu estudo por apostila, como é que eu vou fazer? Usa feeling. Olha, esse livro é grande, eu vou botar mais horas para eles. Essa apostila tem muitos capítulos, vai usando o feeling, ok? A gente tem que ser inteligente o suficiente para saber utilizar a nossa intuição. Chegou ao final, você que estudou todas as 40 horas disse, isso não tá bom, tem alguma coisa errada. Reavalia, tira, tô estudando demais português, tô indo muito rápido, diminui. E assim você vai calibrando e avaliando o método, ok? Você não pode ser escravo do método, isso aqui é só um norte. Bom, como eu falei, o método PQF é apenas um norte. Ele precisa de ajustes, você vai ter que reavaliar ele constantemente para ver se está adequado, principalmente a facilidade, principalmente a quantidade de estudo que você tem que fazer. Ela é uma ferramenta para o bem, não para o mal, ou seja, você tem que usar ele com cuidado, com carinho, sendo uma ferramenta que vai te ajudar, não te escravizar. Se você vê que está fazendo mal, você está se sentindo estressado, não está legal, não está melhorando o seu aprendizado, esquece esse método e estuda qualquer outro método, ok? Você tem que analisar ele e adaptar a sua rotina. E o que a gente mais recomenda ele utilizar é com um cronograma de estudo por ciclos, que vai ser o nosso próximo vídeo, ok? Vamos fazer o resumão do método? Eu sei que é muita informação, mas vamos lá. Primeiro, você analisa a quantidade de horas semanais que você tem livres para estudar. Você divide essa quantidade de horas de acordo com uma proporção que você achar justa. Nós recomendamos inicialmente 50% das horas dividir de acordo com o peso de cada disciplina, 25% das horas de acordo com a quantidade de estudo de material que você tem e 25% das horas de acordo com a facilidade que você tem na disciplina.
Você vai distribuir proporcionalmente as horas livres, de acordo com esse percentual, e distribuindo um cronograma tradicional ou por ciclo, ok? Se ficou dúvida, se ficou sugestão, se ficaram dúvidas, se ficaram algum problema, olha, não entendi tal parte, explica melhor tal parte, avisa que eu explico, eu escrevo, eu respondo, não tem problema. Como eu disse, nenhum método é perfeito, ele tem que se adaptar à sua rotina, tem que adaptar à sua vida. E o que a gente pede? Dá um joinha aí no nosso vídeo, curta o nosso canal, visita aí nosso site, vá na nossa página no Facebook, Twitter, Instagram e nos ajuda aí, pessoal. Espero que vocês tenham muito sucesso nessa carreira pública. Eu gosto muito e é isso aí, pessoal. Abração!